Por que os Estados Unidos têm muito mais pavimento de concreto que o Brasil? Você quer saber? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Aguiar e você está no canal Causos Concretos. Os brasileiros se acostumaram a ver execução de ruas e estradas em pavimento de asfáltico. É normal ver acabadora de asfalto, rolos compressores, até os tapa-buracos em asfalto, faz parte do cotidiano nosso. E ele vê muito pouco pavimento de concreto, né? Como é que é feito o pavimento de concreto? Depende do tamanho da obra, né? Obras de pequeno porte, elas são feitas em placas de concreto em formato de damas. Então existem formas laterais para conter o concreto até que ele se endureça. Bem feito em forma de damas. Em obras de um porte um pouco maior, ainda assim de médio porte, elas já são feitas com formas contínuas, com régua vibratória dando acabamento. E obras maiores já são feitas com equipamento que nós chamamos de forma deslizante. Um equipamento de alta produção, altíssima qualidade, né? E que ele não necessita de formas laterais para conter o concreto, não. Ele já vai fazendo e deixando o concreto em pezinho. É um equipamento absolutamente fantástico. Pra você ter ideia da produção desse equipamento, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no Rodanel, São Paulo, e naquela época produzimos 1 quilômetro de pista por dia, pista de 7,5 metros com 23 centímetros de espessura. É uma produção absurda e uma qualidade excelente, excelente. Mas vamos conversar um pouquinho agora de história. Em 1944, na véspera do dia D, a invasão da Normandia, o general Eisenhower, general supremo das forças aliadas, mandou uma mensagem para os seus soldados dizendo que os olhos do mundo estão sobre vocês. Passada a invasão, passada a capitulação da Alemanha, terminada a guerra, os olhos de Eisenhower se voltaram para outro assunto, as estradas alemãs. Ele ficou encantado com a qualidade e a quantidade de rodovias que tinha a Alemanha, que permitia que Hitler se deslocasse com uma velocidade incrível, né, pelo território alemão, os soldados, os equipamentos, as tropas, né? E aquilo vinha de encontro que ele pensava, que era: não se constrói um grande país sem boas estradas. Quando ele se tornou o 34º presidente americano, em 1953, as primeiras providências que ele fez foi criar uma lei de ajuda federal às estradas, o que permitiu a construção de milhares de autopistas nos Estados Unidos, com base nas autobans, né? Para vocês terem uma ideia, a malha americana é de 6,5 milhões de quilômetros de estradas. Desses 6,5 milhões, 4,4 milhões é pavimentada. Desses 4,4 milhões, 240 mil quilômetros são em pavimento de concreto. Já no Brasil, pouco fez nessa área de estradas. A nossa malha, apesar de nós sermos um país tão grande quanto, é de apenas 1,7 milhão de quilômetros de estradas. Ou seja, 25% da malha americana. Agora, se nós olharmos a parte pavimentada, aí o número é impressionante. Nós só temos 213 mil quilômetros pavimentados. Ou seja, 1/20 da malha pavimentada americana. E dessa malha pavimentada, o pavimento de concreto, nós só temos 8 mil quilômetros, que vem a ser 4% do que os americanos têm de pavimento de concreto.
Se vocês repararem bem, os Estados Unidos têm de pavimento de concreto mais que toda a nossa malha. Toda a nossa malha. Então nós temos muito pouco pavimento de concreto, né? Vamos comparar os dois pavimentos. Acho que a grande vantagem que o pavimento de concreto leva é a sua durabilidade. Ele dura 30 anos, praticamente sem manutenção. O asfalto dura 10. Ou seja, nós estamos falando de 3 vezes mais. O asfalto pode durar até 15, se com o tempo for colocado mais uma sobrecapa. Pode durar até 15, mas mesmo assim a diferença é imensa. E no Brasil nós temos vários casos de pavimento de concreto com muito mais do que 30 anos. A Serra de Petrópolis, por exemplo, foi feita em 1936, tem mais de 80 anos, está lá até hoje, né? A Avenida Farrapos, lá em Porto Alegre, foi feita em 1952. E tem muitos outros casos. Então a durabilidade de 30 anos é até baixa, em função de exemplo que nós já temos. Bom, o pavimento de concreto é considerado pavimento rígido. Significa quando uma carga, uma roda, ele passa por sobre o pavimento, a carga é distribuída pelo solo, existe pouca solicitação do solo, pouca deformação. Já o pavimento asfáltico, ele é considerado flexível, então a carga é muito mais concentrada, existe muito mais deformação quando a carga passa, existe muito mais solicitação do solo. Então essas deformações levam a deflexões, e essas deflexões levam a um consumo maior de combustível. Então você tem um problema ambiental nesse pacote aí. Outra vantagem que o pavimento de concreto leva é a segurança de tráfego ao trafegar, porque em função da rugosidade, então você tem uma aderência maior do carro no pavimento de concreto. Além de que a distância de frenagem também ela é menor. Então isso você tem um aspecto de segurança envolvido nisso aí. O asfalto ele é branco, o concreto ele é branco. Ele é branco. Então você precisa de menos luz para iluminar as ruas à noite. Essa economia de postes chega a 30%. Por ele ser branco, ele absorve menos calor. O asfalto absorve muito calor. Nós temos uma termografia feita num pátio de concreto com uma rua de asfalto ao lado. Você vai ver que o pavimento de concreto, possivelmente um dia quente, essa temperatura está em torno de 45 graus, enquanto o asfalto está em 65. Então, te gera também um conforto térmico, alguns bolsões térmicos você evita com o pavimento de concreto, né? E o custo? Quanto custa o pavimento de concreto? Quanto custa o asfalto? É uma pergunta complexa, porque depende de vários fatores, depende da época. Tem época que o asfalto está muito caro, porque depende de guerras no exterior, depende de dólar. Mas vamos considerar só para exemplificar, para ter um parâmetro de custos. O pavimento normalmente ele tem alguma coisa em torno de 23 centímetros, com a base aí de uns 10 centímetros. Isso é um pavimento tradicional. Ele não é armado não, tá? É um concreto simples. Então esse é um pavimento tradicional, 23 centímetros. Esse custo se equivale a um pavimento asfáltico de aproximadamente 15 centímetros, mas tendo 50 centímetros de camadas aí de suporte. Então 23 de concreto, mais ou menos se corresponde a 15 centímetros de asfalto, né? Bom, isso só que um dura 30 anos, o outro dura 10. Se você botar mais uma camada para chegar até 15 anos, aí o asfalto já vai ficar nesse parâmetro, já vai ficar mais caro. Mas e uma rua de bairro? As ruas de bairro você vão ter, quando muito, 5 centímetros de asfalto e uma camada aí de uns 20 a 30 centímetros de suporte. Obviamente, o pavimento de concreto vai ficar muito mais caro do que esse pavimento. Vai ficar. Então, aí é o seguinte, pavimento de concreto não é para bairro, é para onde tem tráfego pesado, tá certo? São as avenidas com tráfego pesado, são os corredores de ônibus, são as rodovias. Então, quando se fala em pavimento de concreto, é coisa mais pesada, tá?
Bom, com tanta vantagem, por que nós temos tão pouco pavimento de concreto? Né? Isso é uma pergunta que a gente faz muito. Tem uma resposta para isso. Cultura. Uma cultura implantada. O brasileiro já tem a cultura de fazer pavimento em asfalto. Então, quando uma cultura está implantada, os empreiteiros que executam as obras, né, só gostam de fazer aquele tipo de pavimento. Porque ele já tem os equipamentos, já tem usina de asfalto, já tem rolo compressor, já tem vibrocavadora. A equipe dele já está treinada, ele tem equipe experiente, especializada naquilo. Os projetistas que dimensionam os pavimentos, eles estão acostumados a dimensionar pavimento asfáltico e não de concreto. Os órgãos contratantes também são mais acostumados com esse tipo, ficam mais confortáveis quando contratam um pavimento asfáltico. Né? Então existe toda uma cadeia envolvida que não quer sair da sua zona de conforto. Não quer sair da zona de conforto e continua fazendo asfalto. E como é que você muda isso? Mudar a cultura, gente, não é fácil. Não é fácil. Então tem 40 anos que alguns abnegados estão tentando divulgar o pavimento de concreto no Brasil. E entre eles cita-se a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, que vem a ser uma associação dos fabricantes de cimento, que vem divulgando o pavimento de concreto e muito mais do que isso. Ela adquiriu 5 equipamentos fominilizantes para disponibilizar para as empresas. Então chega perto do empreiteiro, você não quer investir nessa nova tecnologia? Está aqui o equipamento, não precisa investir não, está aqui. Ah, mas eu não tenho operador? Está aqui o operador. Ah, mas o projetista não sabe dimensionar um pavimento de concreto? Está aqui a consultoria para isso. Para o órgão contratante, está aqui toda a consultoria, todas as informações necessárias. Isso tudo para dar chance do pavimento de concreto, ao menos, participar, tá certo, de uma análise técnica econômica. Se ele é viável. Então, muitas das estradas são feitas e o pavimento de concreto não é sequer lembrado para se comparar se vale a pena. Não é isso. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Parece que esse trabalho, esse esforço, né, está tendo algum resultado. Né? As empreiteiras e os órgãos contratantes estão começando a ver o pavimento de concreto com melhores olhos. Os órgãos contratantes, as concessionárias, estão vendo que ele economicamente ele é viável em muitas situações e a durabilidade faz a diferença, além das outras qualidades. Para vocês terem uma ideia de como é que está mudando, em 1978 chegou no Brasil a primeira forma deslizante. E eu tive o privilégio de ser o engenheiro responsável pela primeira pavimentação feita com esse equipamento no Brasil. Então essa história eu conheço bem. Passado 40 anos disso, né, lentamente foram chegando novos equipamentos. Né? Hoje nós contamos com 29 fominilizantes no Brasil, que mostra que, de fato, a coisa está começando a mudar o jogo. As empreiteiras, as concessionárias, os órgãos contratantes estão vendo que o pavimento de concreto pode ser um bom negócio. Coisa que os Estados Unidos já descobriu há muito tempo. Por isso a diferença de quilometragem entre um país e o outro. Ainda bem que nós acordamos. Muito obrigado, até o próximo caos.